Fala galera, beleza? Neste vídeo nós vamos aprender a respeito dos tipos de fórmulas. Algumas das fórmulas que vamos aprender hoje nós já vimos anteriormente, mas não vimos como determiná-las a partir das outras. E aí algumas delas também são novas nesse momento pra gente. A primeira delas é a chamada fórmula percentual. Ela é nova, ela ainda não foi aprendida nesse momento na matéria. A fórmula percentual nada mais é que a porcentagem em massa, então tem que ser especificamente em massa, de cada um dos elementos que estão presentes na substância. Por exemplo, quando nós falamos no metano CH4, a fórmula percentual, quando é convertida, faz com que nós percebamos que nós temos cerca de 75% de carbono na fórmula, em massa, e o restante, 25%, é hidrogênio. Ou seja, do total de átomos presentes, 75% da massa é contribuição do carbono e 25% é contribuição do hidrogênio. Já no caso da água, nós temos o hidrogênio contribuindo com aproximadamente 11,1% da massa e o oxigênio contribuindo com 89,9% da massa. Apesar do oxigênio ter menos que o hidrogênio é muito mais pesado e, portanto, ele contribui muito mais para a massa total do que o hidrogênio. Quase 90% da massa da água é oxigênio. Essa é a fórmula, então, percentual. Como que nós fazemos, então, para determinar a fórmula percentual? Segue-se basicamente 4 etapas. Então, a gente vai determinar a fórmula percentual do metano, que é o CH4, que já foi falada para vocês quais são os valores, mas nós vamos chegar neles. Vamos lá. Primeira parte, nós vamos obter as respectivas massas molares de todos os elementos que estão presentes lá dentro. Então vamos lá. Nós temos a massa molar do carbono, nós vamos obter a massa molar do carbono, procurando na tabela ou é fornecido em dado, que é 12 gramas a cada mol. E nós vamos também obter do hidrogênio, que é igual a 1 grama por mol, arredondando os valorzinhos que estão na tabela periódica. Além disso, nós vamos também calcular qual é a massa molar total da substância que a gente se refere. Então, a gente vai ter que calcular a massa molar do CH4. Vamos lá. Carbono, 12, mais são 4 hidrogênios vezes 1, que é o peso de cada um deles. Portanto, 12 mais 4 é igual a 16 gramas por mol. Lembrando que massa molar é numericamente igual a massa molecular. Muito bem. Segunda parte, a etapa B, nós vamos contabilizar qual será a contribuição de cada elemento para a massa molar total da substância. Parece confuso, mas não é. Vamos lá, o que é isso? Eu quero contabilizar quanto que tem de cada um deles, ou seja, quanto que o carbono contribui e quanto que o hidrogênio contribui. Só tem um átomo de carbono, portanto o carbono vai contribuir com 12 gramas por mol no total da massa molar. Já no caso do hidrogênio, nós temos 1 grama por mol de contribuição, mas nós temos 4 átomos de hidrogênio. Então o total é 4 gramas por mol. Ou seja, o hidrogênio contribui com 4 gramas por mol e o carbono com 12 gramas por mol para a massa disso daí. Já foi indiretamente feito isso quando a gente chegou aqui e calculou a massa molar do metano. Terceira etapa, então, nós vamos dividir essa contribuição que foi obtida anteriormente de massa de cada elemento, dividindo cada um deles respectivamente pela massa molar da substância. Então vamos lá, uma continha para o carbono, uma continha para o hidrogênio. Então, dividindo a contribuição do carbono, nós temos a contribuição do carbono 12 gramas por mol, dividido pela massa molar da substância metano, que é 16 gramas por mol. Com isso, então, nós temos 12 dividido por 16, que é igual a 0,75. Para o caso do hidrogênio, a contribuição total do hidrogênio é 4 gramas por mol, dividido pela massa molar de metano, que é 16 gramas por mol. 4 por 16 nos dá um valor de 0,25. Portanto, estes são os valorzinhos que nós chegamos. E aí, a última etapa, a etapa D, vai pedir para que nós multipliquemos estes valores, esses resultados, por 100 para obter um valor em porcentagem de massa.
Portanto, para o caso do carbono, nós temos 0,75 vezes 100, nos dando um valor de 75% de carbono. E no caso do hidrogênio, nós temos 0,25 vezes 100, nos dando um valor de 25% de hidrogênio. Ou seja, o carbono contribui de novo com 75% da massa total. Então, de tudo que se pega de metano, 75% da massa é carbono e 25% é hidrogênio. Outra fórmula bastante importante e que é derivada da fórmula percentual é a chamada fórmula mínima ou empírica. Ela vai trabalhar como sendo a menor proporção em números inteiros, não podem ser números fracionados, da quantidade de átomos que está presente em uma determinada fórmula. Por exemplo, começando aqui com o peróxido de hidrogênio, eu vou olhar para a molécula e eu vou olhar para os numerozinhos que estão aqui embaixo, que são multiplicidade, e observar. Existe algum número que eu possa simplificar ambos simultaneamente, dando números inteiros? Por exemplo, no caso do peróxido, eu posso dividir ambos por 2, obtendo a seguinte fórmula H1, que não precisa ser representado, O1, que também não precisa ser representado. E aí, HO fica sendo a fórmula mínima do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. Já da água normal, não existe nenhum número que dê para simplificar, porque o oxigênio naturalmente já tem 1 aqui. Então, neste caso, não existe nenhuma simplificação. A fórmula mínima da água é a própria fórmula da água, H2O, diferente do peróxido, que é HO. No caso do gás etano, dá para dividir a multiplicidade aqui, ambos, por 2, obtendo então C1, que não precisa representar, H3, CH3, fórmula mínima do gás etano. E aqui, nessa última formulazinha, a gente também consegue dividir todo mundo por o número 2. Não precisa ser sempre 2, e sim o maior número inteiro que simplifica todo mundo. Neste caso, nós obtemos CH2O como sendo a fórmula mínima dessa substância aqui em cima, ou ainda a fórmula empírica. Como nós fazemos para determinar a fórmula mínima ou a empírica? A partir da fórmula percentual. N, 30,4% e oxigênio 69,6%. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é considerar 100 gramas dessa substância, porque o 100 faz com que as porcentagens sejam facilmente aplicáveis. Então vamos lá. Utilizando 100 gramas dessa substância, que tem essa fórmula NO, nós perceberemos que ela tem, portanto, 30,4% de nitrogênio, ou seja, 30,4 de 100 dá exatamente 30,4, por isso aplicar o 100, porque facilita a conta. Então, 30,4 gramas é o nitrogênio e o restante, os 69,6%, aplicados ao 100, 69,6 gramas, é do oxigênio. Legal! Separamos, então, nitrogênio de oxigênio e sabemos exatamente a massa de cada um deles. Segunda etapa, vamos utilizar a massa molar de cada um destes elementos e converter a massa que a gente obteve antes em gramas para a quantidade de matéria em mol, porque a quantidade de matéria em mol é o que está proporcional à fórmula da substância. Portanto, vamos lá. Separando o nitrogênio de oxigênio. Para fazer o nitrogênio, nós usamos a massa molar do nitrogênio. Massa molar do nitrogênio, 14 gramas por mol. Então, a cada 1 mol de nitrogênio, nós temos 14 gramas. A massa de nitrogênio que a gente obteve do anterior, 30,4 gramas. Vamos calcular a quantidadezinha, então, aí de nitrogênio, que é igual a 2,17 aproximadamente mols de nitrogênio. Para o oxigênio, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. E fazendo as mesmas contas, (4,35 mols de oxigênio. Perfeito? Portanto, obtemos esses dois valores, 2,17 mols de nitrogênio e 4,35 mols de oxigênio. Penúltima etapa, então, de determinação dessa fórmula mínima, nós vamos, então, dividir os valores que foram obtidos em mol anteriormente,
o 2,17 e o 4,35 pelo menor valor entre eles. Então, vamos lá. No caso, nós temos o nitrogênio e nós temos o oxigênio. O do oxigênio deu 4,35 e, no caso do nitrogênio, 2,17. Nós vamos, então, dividir estes valores pelo menor entre eles. No caso, 2,17 é o menor, então eu vou dividir esse daqui por 2,17 e vou dividir esse aqui também por 2,17. Neste caso, então, esse daqui dá 1 e neste segundo caso dá 2. E aí um detalhe, caso um desses números não dê um número inteiro, dê ainda um número fracionado, a gente vai ter que então multiplicar os resultados de ambos por algum outro número que os converta em números inteiros. Não foi o exemplo desse daqui, porque ambos eram números inteiros, mas se algum desse um vírgula alguma coisa, você ia ter que pensar que número que dá para multiplicar esse, que deu um vírgula alguma coisa, fazendo com que ambos, você teria que multiplicar ambos os mesmos, para dar números inteiros, tá? Na maioria dos casos, esses números já saem como números inteiros, a gente não tem que se preocupar com essa segunda multiplicação. São poucos os exercícios que precisa ainda nessa última etapa. E aí, por fim, nós chegamos então na fórmula mínima dessa substância como sendo constituída por 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Essa fica sendo a fórmula mínima do gás formado por óxido de nitrogênio, tá? Por uma proporção de nitrogênio e oxigênio. E aí, por fim, é possível também que a gente consiga determinar a fórmula molecular, que a gente já aprendeu anteriormente, a partir dessa fórmula percentual e da fórmula mínima que nós obtivemos. Nós obtivemos que essa fórmula mínima é NO2. E aí é fornecido um dado, esse dado tem que ser sempre fornecido para vocês, senão isso é impossível, que a massa molar dessa substância é igual a 92 gramas por mol. E a gente vai fazer como para determinar? Nós vamos multiplicar essa fórmula mínima de modo que a massa molar corresponda àquela fornecida. Então vamos lá. Para o caso dessa fórmula mínima, nós começamos com o mais simples possível, que é o NO2. Se isso daqui for a fórmula verdadeira da substância, ela vai ter que bater aqui com uma massa molar de 92. Vamos lá. Nitrogênio 14, oxigênio 16. Portanto, dá 14 mais 16 vezes 2. Isso nos dá 32 mais 14, 46 gramas por mol. Isso daqui não corresponde à massa molar, então a fórmula molecular não é essa daqui. Então a gente vai ter que perceber qual deve ser o valor que você vai ter que multiplicar a massa molar para que forneça o valor de 92 gramas por mol, que é o que eu quero obter. Bem, 46 vezes 2 dá exatamente 92, então eu vou ter que multiplicar essa fórmula aqui por 2 para dar essa massa molar. Ou seja, 2 vezes o 1 do nitrogênio, 2. 2 vezes o 2 do oxigênio, 4. E aí, portanto, essa fica sendo a fórmula molecular desse óxido formado por nitrogênio e oxigênio. Veja que eu primeiro determino a mínima, para daí, a partir de uma informação da massa molar, conseguir determinar qual é a massa molecular, ou melhor, a fórmula molecular. Um exercício, então, da UFLA. A magnetita é um importante minério de ferro que tem a propriedade de ser atraído pelo ímã. Uma das aplicações desse minério são as fitas de áudio, as cassetes e os vídeos VHS. Um óxido de ferro, que contém 72,4% em massa de ferro, tem uma fórmula empírica, lembrando que fórmula empírica é a mesma coisa que fórmula mínima. Então a gente vai ter que determinar a fórmula mínima desse óxido de ferro, e aí, entre parênteses, tem a respectiva massa molar. Vamos lá. Nós temos a porcentagem em massa de ferro que foi fornecida, e aí, naturalmente, a gente sabe que o restante, ou seja, o quanto falta para 100%, que dá 27,6%, é o restante do elemento. Como é um óxido de ferro, significa que o restante é oxigênio e que ele é constituído por 27,6% de oxigênio. Então, vamos lá. Nós vamos considerar primeiro aqueles 100 gramas e nós vamos extrair a porcentagem de cada um deles. 72,4 de ferro e 27,6 de oxigênio, que dá os valores iguaizinhos. 72,4 gramas, 27,6
gramas. Esta é a primeira etapa. Em uma segunda etapa, nós vamos então converter massa para mol, observando então a massa molar do ferro, 56 gramas por mol, do oxigênio, 16 gramas por mol. Esses dados têm que ser fornecidos. Então, 56 gramas é a massa de 1 mol. 72,4 gramas X. Calculamos então esse valor aqui para o ferro como sendo igual a aproximadamente 1,30. Mesma coisa para o oxigênio, fazendo essas continhas. Aproximadamente igual a 1,73. Portanto, obtivemos essas quantidades em mol. Nós vamos, então, para uma terceira etapa, que é dividir pelo menor valor entre eles, no caso, 1,30. Então, eu vou pegar 1,30 e dividir por 1,30, aqui vai dar 1. E nesse caso do oxigênio, 1,73 dividido pelo menor deles, que é 1,30, sendo esse valor igual a 1,33. Esse é o exemplo que eu disse anteriormente que não deu um número inteiro, 1,33. Então, o que eu vou fazer é multiplicar este valor aqui por algum coeficiente que dê um número inteiro. 0,33, para dar aproximadamente 1, a gente multiplica por 3. Então, eu vou multiplicar ambos os números por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1,33, 4. Portanto, nós chegamos na fórmula como sendo constituído por 3 ferros e 4 oxigênios. Então, 3 ferros e 4 oxigênios, nós só temos uma possível resposta, que é o item B, Fe3O4, que fica sendo o gabarito, então, deste exercício. Beleza? Valeu!